Oi, pessoal. Hoje a gente vai ter não é uma aula sobre empreendedorismo, é só explanar algumas ideias e alguns conceitos. Eu imagino que quem tenha bastante interesse nessa aula deve ter escolhido essa área para como o ramo lá do PEI em que se cadastrou, né? Eu vou falar um pouco sobre empreendedorismo, já que é uma das alternativas que vocês possuem, né? Com o que fazer depois que vocês terminarem sua faculdade. Então, antes de começar a falar sobre isso, eu vou repassar um pouco do que a gente já viu. Eu sei que agora tem gente que entrou agora no curso e aí não viu quase nada do que foi visto. Tem os slides no Google Class, mas e tem as atividades, mas não pegou as aulas. Tem muita gente que chegou depois e também não viu nenhuma aula, né? Tem gente que chegou no meio, viu algumas e não viu outras. Então, as primeiras aulas foram de... A gente viu palestra, né? Mas, basicamente, o que a gente viu sobre as possibilidades de carreiras acadêmicas, né? Eu tentei focar... Carreiras acadêmicas não, de opções de carreira que vocês têm fazendo um curso de engenharia. Então, a gente viu algumas. A gente teve duas palestras, uma do pessoal da empresa Júnior da Civil e uma do pessoal do Diretório Acadêmico da Elétrica. Então, o que eu quis mostrar nessas palestras, nessa aula, né, além das palestras, a gente teve uma aula sobre atividades extracurriculares, foram as possibilidades que vocês tinham de o que fazer durante a graduação. Lembre que fazer só a graduação, para quem trabalha, é difícil fazer várias coisas durante a graduação, né? Fazer infinitas coisas durante a graduação. Só que hoje em dia, o mercado de trabalho ele espera que você tenha outras atividades desenvolvidas durante a graduação, né? Você não só se formar. Eu sei que se formar não é só isso, né? Não é uma coisa simples, mas não, hoje em dia já não é mais suficiente. Você tem que direcionar a sua formação com atividades extracurriculares que melhorem seu currículo, que deem mais alternativas para o seu empregador de você ter desenvolvido durante a graduação habilidades além do estudo, certo? Habilidades como falar em público, como se relacionar, trabalhar em grupo, ok? Então essa foi uma das primeiras aulas. Depois eu falei um pouco de carreira acadêmica, que é outra opção, mas foi bem pouco. Depois eu dei uma aula sobre as diversas opções de carreira que vocês têm com o currículo da faculdade que vocês vão se formar. Então, como na época que eu tinha perguntado, essa disciplina é focada para ser uma disciplina de engenharia, de introdução à engenharia no geral. Mas na época que que eu fiz os slides e que eu perguntei, a maioria das pessoas, acho que todo mundo, né? Tinha só uma pessoa que tinha falado que estava na dúvida ainda, que estava pensando em mudar durante o curso de área, mas era todo mundo da engenharia elétrica mesmo. E aí eu fiz uns slides sobre as áreas da engenharia elétrica e as principais áreas de atuação. Então essas foram as principais, até agora o que a gente viu das possibilidades que você tem de fazer durante a graduação e depois da graduação. Um ponto importante que eu quero ressaltar aqui é que vocês têm que ir pensando, não deixar para vocês escolherem o que vocês vão fazer com a graduação de vocês depois que terminar a graduação. Né? Vocês já devem ir pensando, quem já trabalha na área, né? Se especializar naquela área e focar naquilo, certo? Então, falar um pouquinho aí do que é de empreendedorismo, né? Vamos começar a falar propriamente do tema da aula. Eu queria deixar claro que é uma opção que todo mundo tem. Se vocês pegarem as diretrizes do MEC para o curso de engenharia, vocês vão ver que empreendedorismo é uma das atividades que devem ser estimuladas durante a graduação. Então, se envolve, eu coloquei para todo mundo, né? Eu coloquei essa pergunta só na introdução para falar um pouco sobre isso. É para todo mundo sim, mas existem pessoas que têm mais, têm características que já facilitam com que ela tenha um perfil empreendedor. Existe um perfil empreendedor? Sim, existe um perfil empreendedor. Qualquer pessoa ela pode desenvolver as características para um perfil empreendedor. Por exemplo, uma das características que a gente vai falar
de um empreendedor é o que a gente conhece como resiliência. O que é resiliência? É uma pessoa que ela não desiste fácil. Para você empreender, né, para você criar um seu negócio, não inovar. Inovar também, né? Está muito associado ao empreendedorismo. Mas para você ser seu próprio chefe, né, empreender, você tem que ter, primeira coisa, estar muito certa a sua decisão. E saber que você vai ter dificuldades, muitas dificuldades, né? Não é um concurso público onde você vai ter estabilidade. Você está entrando numa opção de carreira aí, de ter sua empresa, você vai enfrentar oscilações do mercado. Imagina se você estivesse em uma empresa atualmente e tivesse a crise do coronavírus enquanto você estivesse em sua empresa. Estima-se que mais de 60% das pequenas empresas do Brasil vão sofrer algum tipo de crise ou fechar por conta dessa crise do coronavírus. Então, é uma área que você tem que ter muita resiliência, certo? Então, falando sobre esse perfil empreendedor ainda, né? E por que empreender? Tem muita gente que gosta muito dessa ideia de não trabalhar para ninguém, né? De ser seu próprio chefe. Tem gente que tem um desejo. Tem gente que é de família, né? Tem os pais são empreendedores e aí quer entrar nessa carreira. Tem as pessoas que têm muita vontade de entrar nessa carreira por conta de mídia e do que já viu. Tem gente que já tem esse perfil. Tem gente que tem interesse em ganhar dinheiro, e aí eu queria falar uma citação, usar uma citação, né, de uma fala do meu professor de economia, professor que eu tive durante a graduação. Ele falou uma coisa que eu queria que vocês pensassem muito nisso, né? Que tem muita gente que tem um desejo muito grande de ser rico fazendo engenharia. Eu quero ser muito rico. Eu tô falando de muito rico, gente, eu tô falando de ganhar, assim, de ter patrimônio de milhões de reais. Existem opções de ser engenheiro e você entrar nessa cifra né, de dinheiro aí limitadíssimas. A gente pode contar em mãos, assim, né? Por exemplo, você passou, vamos dar um exemplo, sei lá, você passou no concurso da Petrobras e teve um padrinho político, virou um diretor e vai ganhar muito dinheiro. Sei lá, alguma coisa assim. Não tô falando de nada ilegal, não, mas você vai conseguir ganhar muito dinheiro sendo um diretor, sim. Mas trabalhar para alguém, você sempre vai ganhar menos do que o seu empregador. Ponto final. Então ele falava que se você quer ganhar, se você tem essas pretensões, você tem que empreender. Não tem outra alternativa, né? Ok. E aí a faculdade, você pode, durante a faculdade, ter ideias de empreender com base no que você vai aprender, certo? Vocês vão aprender diversas habilidades em que vocês podem utilizá-las para empreender. O Brasil, ele tem uma, ah, uma das maiores, aqui segundo aqui o lugar onde eu peguei, né? Só que a informação está um pouco antiga, de 2012, mas é o segundo país onde tem mais pessoas que têm interesse em empreender. Não que essas pessoas empreendam de verdade, mas elas têm muito interesse em empreender. Então, vamos supor, é muito comum que você pergunte a uma pessoa e ela tenha o desejo de abrir seu próprio negócio, mesmo que ela não abra nunca na vida dela. E aí, segundo a estatística, o Brasil perde apenas para a Turquia, né? O segundo país onde tem maior esse desejo de se empreender, de ser seu próprio patrão, né? Nas próximos slides aqui, eu peguei slides de diversas apresentações, eu coloquei todos os links dessas apresentações no final dos slides aqui. Eu gosto de falar sobre empreendedorismo, mas eu não sou, né, o maior doutor aí em empreendedorismo hoje, isso eu nunca empreendi até hoje. Eu sou acadêmico, né? Mas eu peguei diversas informações que eu achei bem interessantes, assim, para despertar em quem tem ainda mais, né? Despertar um pouco de interesse em quem não tem e ainda incentivar quem já tem esse interesse. Então, o que é empreender? Empreender está muito associado à palavra de inovar, né? Hoje em dia, você pode falar que é abrir o seu próprio
negócio, né? Você vender um produto, um serviço ou uma ideia, você ser arrojado, né? Basicamente isso. Tem outras definições aqui de alguns outros lugares que eu peguei, né? Segundo esse José Dornelas aí, é aquele que antecipa uma visão futura. Por isso que eu falei que empreender está muito associado a inovar. Mas não necessariamente é inovar, não. Só que os empreendedores de sucesso, geralmente, eles tiveram um diferencial. Essa é a palavra, né? Eles fizeram diferente de quem dos concorrentes dele. Por isso que eles se destacaram de alguma forma. Você tem que fazer alguma coisa para se destacar, né? Uma inovação em termos de marketing, inovação em termos de produto, inovação em termos de relação com consumidores, alguma inovação, certo? Tem outra definição aí, segundo essa revista, liderança na criação de valor, para implementar uma ideia através da aplicação da criatividade, capacidade de transformação e o desejo de tornar aquilo que comumente se chama de risco. Eu falei, né, que você, ao empreender, é um ramo que tem um risco maior que os outros, né? Você está submetido a oscilações de mercado, a economia de uma forma geral, certo? Assim como a engenharia. A engenharia também é um dos setores onde a gente está mais submetido a essas oscilações de mercado. É uma das profissões onde mais a gente sofre impacto, certo? Ao mesmo tempo que os brasileiros querem empreender, eles apontam dificuldades para isso. Então, quais são esses problemas que eles apontam nessa entrevista, né, que seriam responsáveis por não empreender? Muita gente, a maioria, né, fala que não tem dinheiro para isso. E é importante lembrar que nem tudo precisa de tanto dinheiro assim, certo? Você pode sempre começar pequeno. Você pode começar uma fase de testes e, à medida que você vai vendo o retorno e investindo naquilo. Muita gente não domina o que quer fazer. Vamos supor, você quer empreender na área alimentícia, só que você não tem conhecimento naquilo. Muita gente não é formada naquilo, né? A própria formação não, a ideia aqui é mais com relação a não ter conhecimento sobre empreender. Certa pessoa não é, por exemplo, administrador. Então ela não sabe como gerir caixa e assim por diante. Mas lembre-se que existem diversas opções de você se especializar naquilo, né? É só você saber onde procurar. Então existem empresas parceiras, as pessoas geralmente bem-sucedidas, os empresários bem-sucedidos, eles se especializam, né? Naquilo que eles têm um ramo, né? Se especializam naquilo que eles querem empreender, o que eles empreendem. Uma outra coisa, uma visão bem equivocada que as pessoas têm sobre empreender também é que você precisa de um curso superior para empreender. E não é verdade, né? Essa taxa no Brasil é de 24%, aí, mas fora do Brasil é até menor, assim. E aí é muito comum em que numa família em que as pessoas os pais são empreendedores, os filhos geralmente querem empreender. Né? Existem até culturas que empreendem mais do que as outras, né? Geralmente os judaicos empreendem mais, os judeus, né, empreendem mais. Judaicos são os judeus, as famílias judaicas. Existem diversos mitos, né, que cercam o empreendedorismo. É o que eu já tinha falado, né, que você nasce sendo empreendedor, e não é verdade. Tem pessoas que têm algumas qualidades que facilitam, mas tudo você pode aprender. O empreendedor sabe de tudo, né? O mito 2 não é o que eu estava falando. Você tem que sempre se especializar para não ficar para trás. E que empreendedorismo só para homens, e está longe de ser verdade, né? Então, falar um pouco sobre o perfil do empreendedor, né? Geralmente ele está muito ligado à pessoa que tem uma visão além do que está acontecendo. É isso que a gente estava falando, né? Do que eu estava falando. Geralmente os empreendedores de sucesso, eles fazem algo diferente. Eles têm algo que destaca, que diferencia eles do mercado.
É uma pessoa que tem que ser motivada, né? Você não pode administrar ou gerir pessoas se você não está motivado, tem energia para isso. E o empreendedor é quem muda a sociedade, né? Quem leva ela para frente, um agente de transformação. E geralmente é uma pessoa que tem, você tem que desenvolver isso, né? Essa qualidade de ser inquieto, de nunca estagnar, de nunca achar que é o suficiente, sempre onde eu posso melhorar. Outras características aí, né, que a gente tá, para complementar, eu peguei de um outro slide que complementa o slide anterior. Então tem que ser uma pessoa que tem comprometimento, criatividade, liderança, isso sempre, né? Se você quer crescer, você vai ter que liderar um grupo de pessoas. Persistência, que é o que eu estava falando de resiliência, planejamento. E percebam que são características que você pode aprender. Né? O professor não sou organizado. Você pode aprender organização, é uma das mais fáceis de você aprender. Né? Existem métodos de você ser uma pessoa organizada. Dialética, né? De se persuadir, você desenvolve. Tudo isso você pode desenvolver. Então, falar um pouco sobre o processo de empreender, né? A primeira coisa para empreender é você ter a ideia, né? Todo mundo fala que se você tem a ideia de $1 milhão, é aquela ideia que muita gente considera que é o mais importante. Não necessariamente é o mais importante, mas é bem importante. Porque as outras partes aqui do processo empreendedor, você pode sempre precisar buscar ajuda. Mas identificar a oportunidade, né, ter a ideia, não quer dizer que você precisa ser uma pessoa criativa. Você precisa ser só um observador. A partir da observação você vai ter essa ideia, certo? Depois você tem que desenvolver um plano de negócio, então você tem que ter algo estruturado. Você não pode abrir um negócio do nada, né? Você tem que ter um plano. A gente vai falar um pouquinho mais de plano de negócios e eu vou passar uma atividade para vocês sobre plano de negócio e dar um link em que quem quiser aprofundar sobre isso. Aqui é por isso que eu estava falando de que você tem que ter a ideia, porque depois que você tem a ideia, você pode buscar ajuda em como conseguir concretizar aquela sua ideia. E aí essa terceira etapa aqui que é determinar e captar recursos necessários. Então você vai ter que pensar eu tenho uma ideia, só que vai precisar de muito dinheiro. Existe a possibilidade de você conseguir um patrocinador, um sócio, que vai colocar dinheiro naquilo, sendo que como você teve a ideia, vamos colocar assim, você tem um método da ideia e ele vai te ajudar a conseguir naquela ideia, certo? Porque ele pode ter o recurso necessário para efetivar aquilo, certo? Mas é muito importante que você tenha vontade, né, de tirar aquela ideia do papel. E depois que você já fez isso tudo, você tem que gerenciar, né? Você não pode cair no erro de perder o negócio porque você não souber administrar, né? Existe essa, eu acho que a maioria das pessoas sabe, né, que as pequenas empresas, geralmente existe uma mortalidade bem alta, né, dessas pequenas empresas. Então aqui eu coloquei um slide justamente sobre isso. Então aqui a gente pode ver a taxa de sobrevivência, por exemplo. A gente percebe que a indústria é o setor onde mais sobrevive, né? Geralmente é um setor que tem mais, uma indústria ela já tem mais estrutura já, né? Do que um setor de serviços, por exemplo, que pode operar bem pequeno aí. Então a gente vê que na construção civil aqui é um setor dos setores apresentados aqui foi o que menor teve, que apresentou a menor taxa de sobrevivência, né? Então, por isso que a gente falou de resiliência, a gente vai passar por dificuldades e geralmente essas empresas que fecham, elas não têm nenhum diferencial, certo? Então, eu estava falando de plano de negócio. Então, a gente vai falar um pouco sobre plano de negócios, né? Eu vou falar algumas coisas bem básicas, só alguns objetivos aqui, né, do plano de negócio. Então, a ideia é que você vai identificar oportunidades. Você vai estruturar a sua ideia você vai imaginar tudo que você vai passar para poder colocar ela em prática. Então é o que coloca aqui como suportar as decisões. Então você tem que ter tudo, você tem que estruturar, você tem que analisar o mercado, ter todas as informações, né, a maior quantidade de informações para basear suas decisões.
também é um documento onde tem muita informação de pesquisa, né? Então, onde colocou aqui, ser um instrumento que permite ao empreendedor condensar as informações. Então, é um resultado de pesquisas. Ali onde há um condensado de informações, um fruto intenso de estudar demanda e assim por diante. Esse plano de negócio você vai apresentar para os seus parceiros, né? Aqui nessa terceira etapa que a gente determina captar recursos. Por exemplo, você pode buscar um parceiro. Então, no plano de negócios, você vai mostrar para o seu parceiro que você o que você vai fazer. E a última parte aqui é sobre minimizar riscos, né? Quando você gera um plano de negócio, você tem uma ideia estruturada, um plano estruturado, você está minimizando riscos. Esse próximo slide aqui eu adaptei desse site aqui do Endeavor, né? Que foram 10 maneiras de empreender. Então, aqui a gente vai trabalhar com essas duas partes aqui do processo empreendedor, né? Que é identificar oportunidades e desenvolver o plano de negócios. Então, esses slides aqui sobre essas 10 maneiras de empreender, que é justamente sobre essa primeira parte, sobre ter a ideia. Então, eles apresentam esses 10 pontos aí. Então, a primeira parte é não pensar muito, né? Assim, ficar matutando sobre ter uma ideia. O segredo é você ser uma pessoa observadora. A partir da observação, você provavelmente é de onde você vai tirar a sua ideia, certo? Essa é o mais importante, provavelmente, aqui das dicas, né? Por isso que é a primeira. Resolva problemas, não invente eles. Eu coloquei aqui que a pessoa... uma das maiores oportunidades que vocês podem ter é identificar problemas. Então, por isso que também surge de observação, certo? Então, é muito comum que as pessoas tenham negócios onde você resolva problemas, certo? Por exemplo, todo mundo é capaz de, vamos supor assim, organizar uma festa. Só que muita gente não quer organizar a festa. Então, ela paga para que a festa seja organizada. Outro exemplo, você quer... O exemplo fugiu que eu ia dar aqui, que eu fiquei lembrando de um outro exemplo. Mas essa é a ideia, né? Lembrei. Você quer construir uma casa. Todo mundo pode construir a casa, fazer reforma. Mas muita gente decide comprar a casa pronta porque não quer passar por esse problema de ter que passar por todos os problemas de fazer uma casa ou construir uma casa, né? Sabe que obra sempre atrasa e sempre por diante. E aí tem umas dicas aqui, né? Pegar uma folha e escrever eu odeio quando. E aí escrever tudo que você odeia. Então, dali pode surgir uma oportunidade. Eu coloquei essa de observar o Instagram, né? Porque é você perceber onde as pessoas estão. Hoje em dia, acho que a maior parte das pessoas, elas usam Instagram. E aí você percebe que muitos posts são justamente sobre reclamações. Então, se a pessoa está reclamando daquilo, provavelmente ela poderia desembolsar dinheiro para não passar por aquilo. E aí dali podem surgir diversas ideias, né? A minha... Vai ter uma atividade, vai ser justamente sobre desenvolver um plano de negócios simples, né? E aí eu espero que vocês, com o prazo que vocês vão ter, observem um pouco para vocês terem uma ideia baseada nesses pontos aqui, desse site, certo? Aí tem a terceira, que é uma frase desse Paul Graham, né? Que é: viva no futuro, então construa o que está faltando nele. Então, é você pensar para onde o mercado vai, né? Para onde a sociedade vai. Você anteceder uma tendência, né? Isso é uma outra ideia. Por exemplo, a gente estava falando em sala sobre profissões que tendem a desaparecer. Do mesmo jeito que existem profissões que vão desaparecer, existem profissões que vão surgir. Então você tem que se antever aí, né? Se antecipar. A quarta aqui, que é encontre um mercado ou indústria e se aprofunde nela. Então, você ser bom em alguma coisa, se especializar em alguma coisa, você pode oferecer algo, já que você tem muito conhecimento sobre aquilo. E além disso, é muito interessante para você ter ideias que você pergunte para pessoas que já fazem aquilo. Então, dali podem surgir ideias. Por exemplo, você ir para uma pessoa, você quer entrar no ramo de posto de gasolina. E você pergunta, você vai para quem tem um posto de gasolina e pergunta: qual a sua maior dificuldade em ter um posto de gasolina? É tal coisa. É segurança. Então, dali você pode surgir uma ideia de um negócio.
essa símbolo aqui é engraçada, né? Bons artistas copiam, grandes artistas roubam, né? E aí tem até uma frase de Steve Jobs que é: não temos vergonha nenhuma em roubar grandes ideias. Aqui, qual que é o intuito aqui dessa frase dele, né? É que se alguém faz alguma coisa boa, por que você vai remar contra a corrente? Por que você vai fazer algo ruim se você sabe que tem alguém que faz algo bom? Então, não você pode sim utilizar essas grandes ideias, né? Do seu produto, do seu negócio. Tá? Outra faceta desse ponto 5 aqui é, por exemplo, se alguém faz algo, só que faz mal, você é capaz de executar aquilo melhor, daí pode surgir uma ideia de melhorar uma área, né, algum negócio. Observação também de áreas que podem precisar de projetos. Isso aqui tem diversos pontos que podem ser comentados. Por exemplo, existem pessoas que oferecem serviço, né? A gente está pagando aqui para uma pessoa fazer isso. Então é uma área que está precisando de um projeto. A 7 aqui é você pegar ideias de outras áreas para adaptar para a sua área. O exemplo que esse site, eu recomendo que vocês acessem esse site, que o exemplo que eles deram é assim. A Smart Fit, ela tem um botão para chamar o personal trainer. E aí eles adaptaram essa ideia de avião, né? Que você aperta, como você não pode levantar, você aperta um botão para chamar a aeromoça, né? O serviço de bordo. O aeromoço, né? O serviço de bordo, no geral. Então, você adaptou a ideia de uma área para outra área. Essa 8 aqui. Você pode querer empreender em algo que você tem afinidade, o que você gosta. Mesmo que você ainda não tenha o conhecimento, você pode, porque você gosta. Aqui tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque eu não gosto muito dessa ideia de ser apaixonado por fazer alguma coisa, né? Eu tinha um professor, meu orientador falava que paixão é doença. Porque você toma atitudes de uma parte do seu cérebro que não é consciente, né? Para mim isso que é paixão. Então coloquei a palavra aqui, gostar. E você só pode gostar de uma coisa que você conhece. Você não tem como gostar de algo que você não conhece, certo? Então por isso que eu tenho fazer essas ressalvas sobre esse ponto 8 aqui. Mas eu coloquei um ponto aqui que é muito importante. Por exemplo, o que você faz bem que todo mundo elogia. Você pode transformar isso num negócio? Se você já faz algo que todo mundo elogia, por que você não pode transformar isso num negócio? Se você já tem uma área, por exemplo, vocês vão se formar em engenharia elétrica, você ficar antenado no que está sendo publicado, no que eventos sobre engenharia elétrica, livros sobre isso, você vai ter ideias. Não sei se vocês já leram dissertações e teses, vocês vão ver que tem uma área que é sugestões para trabalhos futuros. Então a própria pessoa ela dá a sugestão de novas ideias para se fazer ou de ponto a adaptar. Né? Então essas ideias são muito fáceis para surgir, né, disso. E essa ideia aqui é bem interessante também, que é olhe o seu extrato bancário para onde seu dinheiro está indo. A forma que você gasta o seu dinheiro pode dizer muito sobre você. Se você já gasta esse dinheiro com produto ou serviço, isso pode sinalizar que existe um mercado para essa ideia. Por exemplo, se você gasta muito com jogos, né, é uma área atual aí, você sabe que, acho que todo mundo sabe que é um ramo que movimenta muito dinheiro. Já que você gasta muito sobre isso, você pode, né, tentar entrar nesse ramo de alguma forma. Aqui eu vou copiar o que está aqui, depois eu vou postar lá na forma de atividade mesmo. Que é que vocês vão desenvolver um plano de negócios. Então tem aqui, pense no setor em qual deseja empreender. Aí qual setor seria esse? Você vai elaborar um mini plano de negócio. Onde vocês vão ver como elabora um plano de negócio. Eu coloquei aqui um link para vocês verem que tem vídeos, é bem melhor. Esse tem mais, o Sebrae é especialista em ajudar pequenos empreendedores, né? Então é muito melhor que vocês acessem uma fonte que tem muito mais conhecimento, né? Do que eu ficar adaptando aqui no caso. E aí é bem autoexplicativo, né? Qual seria esse tamanho, ficar pensando nisso. Se a mortalidade desse setor é grande, o que você poderia fazer de diferente? E aí eu coloquei algumas dicas aqui também sobre esse, eu copiei aqui as informações desse slide, né? Coloquei aqui também sobre identificar oportunidades. Busque na internet demanda, opiniões sobre suportar as decisões aqui. Com o que você poderia inovar? Buscar, pesquisar um pouco para escrever suas ideias.
ok? Eu queria falar um pouco também sobre o projeto da Unidade 2, né? A gente vai ter que ver como vai ser esse projeto aqui, mas com certeza eu vou adaptar, eu quero que vocês apresentem ele, e vocês tiveram que fazer esse vídeo aí da Unidade 1, aí vocês vão ter que fazer um vídeo para mim, para o projeto da Unidade 2, e aí vai ser no formato de propaganda, então vocês vão vender alguma coisa. Essa é a ideia. Então, eu coloquei aqui algumas coisas sobre a apresentação, depois eu vou voltar nisso, mas é porque tem a ver com empreendedorismo também, né? A minha ideia aqui era adaptar justamente de empreendedorismo. Então, por exemplo, dicas sobre a apresentação. O que se espera de um... Ah, e vocês vão apresentar no formato de propaganda. Então, o que se espera de uma propaganda, né? É que atraia a atenção logo de cara. Vocês percebem que no YouTube, aquelas propagandas de 5 segundos, a ideia dela é que elas atraem naqueles 5 segundos. Então, você tem que atrair no primeiro momento. A mensagem tem que ser muito fácil, não pode, né, ser uma Einstein e tentar falar algo muito complicado que você vai perder o ouvinte, o espectador. Pode conter humor desde que seja com moderação aí, né, e dependendo do tipo de humor também, né. Mas é bem comum que as propagandas elas tenham uma frase engraçada para chamar a atenção. Então é relacionado ao primeiro ponto aqui. É muito importante que vocês estejam animados, empolgados ao fazer a propaganda, né? Ninguém vai comprar alguma coisa que a pessoa não está empolgada com a ideia dela, ou com a mensagem dela. Vão olhar para a câmera, né? Ter esse contato direto. Tem muita gente que precisa desse contato, né? Visual. É muito importante que você fale qual é a função do seu produto. Eu até coloquei essa imagem aqui da TechPix, né? Que é esse meme dessa câmera. E aí vocês lembram que era um clássico exemplo de uma propaganda, né? De um marketing aí. Em que eles sempre reafirmavam todas as funções da câmera, as inúmeras funções que a câmera tinha, né? Da filmadora mais vendida do Brasil. Que essa frase aí deve estar... É uma estatística completamente deturpada, mas que convence muitas vezes. Muita gente deve ter comprado essa câmera assim, certo? Enfatizar como irá mudar a vida. É o que você está fazendo de diferente, né? Isso é uma das... O que você está facilitando. Por exemplo, se você está propondo a ideia de resolver um problema, como você vai resolver o problema daquela pessoa? Como você vai facilitar a vida dela? E é muito importante que vocês empreguem elementos visuais muito chamativos, né? Então, como vocês vão gravar aí, não fica gravando só o rosto de vocês, intercalar com slides, com um vídeo interessante. Algum fator visual interessante, certo? Então é isso, eu coloquei aqui também os links de onde vocês podem achar, se vocês quiserem aprofundar, né? Essas apresentações são bem maiores, eu adaptei aí. Espero que eu tenha passado informações interessantes para vocês. E aí eu espero que vocês façam a atividade aí, gostem, tenham uma ideia interessante aí, que vocês podem, talvez até, quem sabe, né? Por que não aproveitar aí pra frente. Então é isso, obrigado pessoal.